Em meio ao burburinho da vida moderna, um som tranquilo persiste, o chamado de Deus. Não é barulhento nem exigente, mas um sussurro suave por baixo do caos. Esse chamado ecoa do Éden até hoje, nos convidando a nos aproximarmos e encontrarmos descanso. Ele fala aos nossos corações, não aos nossos ouvidos, oferecendo uma conversa sagrada que o mundo tenta abafar. O convite é pessoal, mas para todos. Ele nos encontra na solidão ou na multidão, na confusão ou na confiança. A voz de Deus é paciente, esperando por um momento de quietude, nunca forçando, sempre presente. É o mesmo chamado que levou Abraão a uma nova terra e Moisés a liderar uma nação. Esse chamado nos conecta a uma história maior, uma narrativa de redenção e amor. Talvez você já tenha sentido em um nascer do sol na tristeza, em um momento de paz que desafia a explicação. É um convite para algo real e eterno, para ancorar nossas almas no amor de Deus. O mundo grita por atenção, mas o céu sussurra por afeto. Mesmo agora, esse chamado está presente. Um leve puxão te lembrando que você foi feito para mais. O chamado de Deus oferece paz, alegria e um amor que nunca falha. A pergunta é: você vai parar, ouvir e responder? No coração do chamado de Deus está o altar, um ponto de encontro entre o céu e a terra. Não é apenas um móvel de igreja ou uma relíquia antiga, mas uma realidade espiritual onde respondemos a Deus. Aqui, trazemos nossas esperanças, medos e imperfeições e recebemos a graça de Deus em troca. O altar é um lugar de entrega, não de exibição. Ao longo da Escritura, é onde vidas são entregues e transformadas. Noé construiu um altar em gratidão. Abraão ofereceu seu filho em fé. No Novo Testamento, o altar se torna nosso coração. Somos chamados a ser sacrifícios vivos. Não se trata de perfeição, mas de permissão, deixar Deus nos moldar. O altar é onde nossas agendas terminam e os propósitos de Deus começam. O mundo nos incita a construir nossos próprios impérios, mas o altar nos chama à rendição. Aqui, trocamos fraqueza por força, cinzas por beleza, tristeza por alegria. O altar não é um lugar de julgamento, mas de misericórdia e transformação. Deus não pede perfeição, mas disposição. Seu altar pessoal espera. Você vai atender ao chamado? Traga sua vida inteira para o lugar onde ela pode ser verdadeiramente transformada. O altar não é um palco para exibicionismo, é um espaço sagrado para a entrega. No Antigo Testamento, era um lugar de sacrifício, não de espetáculo. Sangue, fogo e fumaça marcavam o preço de se aproximar de um Deus santo. O altar de Abraão não era sobre exibição pública, mas sobre abrir mão do que ele mais amava. O altar pergunta: você ama a Deus mais do que qualquer outra coisa? No Novo Testamento, Paulo nos chama para sermos sacrifícios vivos nossas vidas, não apenas rituais, entregues a Deus. O altar é agora a paisagem dos nossos corações, não uma estrutura física. Não é um evento único, mas uma postura diária de rendição. O altar é onde depomos o orgulho, a ambição e a vontade própria. É um lugar de troca santa, nossa imperfeição pela totalidade de Deus. Não é um holofote, mas um fogo refinador consumindo o que não vem dele. Aqui, nossa vontade é crucificada para que a dele possa surgir dentro de nós. O altar não é para ser visto, mas para ser transformado. É onde encontramos Deus em honestidade, humildade e transformação. Este é o verdadeiro significado do altar, que transforma vidas. A jornada até o altar é uma jornada para o fim do eu. Num mundo obcecado pela autorrealização, o altar convoca à rendição, um convite a largar o ego e o controle. É onde o nosso esforço termina e a força de Deus começa. Como Jacó, saímos do altar transformados, com uma nova identidade. Morrer para si mesmo não é um evento único, mas uma escolha diária: perdoar, ser humilde, confiar no plano de Deus.
Um sacrifício vivo permanece no altar, escolhendo a rendição todos os dias. Aqui, a nossa história se alinha com a narrativa eterna de Deus. Entregamos a caneta e deixamos o mestre contador de histórias escrever as nossas vidas. Nosso propósito muda da nossa própria glória para a dele. O paradoxo: encontramos a verdadeira vida ao perdê-la por amor a Cristo. O altar não é um lugar de perda, mas de gloriosa troca. É o fim do esforço, o início da paz. O fim da fraqueza, o início do poder. Aqui, o céu invade nossos corações e o velho eu é crucificado. O chamado ao altar é um chamado para morrer para quem éramos, para que possamos viver como quem somos destinados a ser. É o fim do eu e o começo de tudo o que realmente importa. Por que o chamado de Deus é tão urgente agora? Porque o mundo está tremendo. Nações em turbulência, instabilidade por toda parte. Esses não são apenas ciclos políticos, mas tremores espirituais, sinalizando o cronograma de Deus. Agora não é hora para a sonolência espiritual, mas para despertar. Os sinais estão convergindo. A própria criação anseia por redenção. O chamado urgente de Deus é misericórdia, um aviso amoroso antes da tempestade. A oposição está se intensificando, distrações e tentações estão por toda parte. O espírito da época entorpece nossos sentidos, mas o Espírito de Deus clama. Hoje é o dia da salvação. A oportunidade de responder pode não durar. A porta da graça está aberta, mas o chamado está se tornando mais insistente. Esta não é apenas mais uma invitação, é uma convocação com peso eterno. Deus chama agora porque Ele nos ama demais para nos deixar à deriva despreparados. A urgência é o pulsar do céu enquanto a volta do Rei se aproxima. Devemos responder a esta hora. O altar está aberto. Você virá? Jesus prophesied that, in the last days, because of increased wickedness, the love of many would grow cold. We are living in the fulfillment of these words. A spiritual coldness has crept into the hearts of many, even within the church. The passion that once defined our faith can dwindle, threatened by comfort and cultural convenience. It's the gradual cooling of a heart that once burned for God, a dangerous condition that often goes unnoticed. It's seen in the neglect of God's word, while we feed on social media and endless entertainment. This coldness hardens the heart, making us indifferent to what grieves God. The church can become a comfortable club, more concerned with programs and popularity than with holiness. This is the spiritual lukewarmness God detests, and He is calling us to rekindle the flame. The enemy's strategy is to cultivate a generation of distracted believers. Are we too busy to notice the decline of our spiritual temperature? The urgent call is a spiritual defibrillator designed to shock our cold hearts back to life. It is a call to return to our first love, to transform the embers of our faith into a roaring fire again. There's a final call from God. For some, this may be the last invitation. The Holy Spirit has been calling hearts for generations. But there's a time when His Spirit will not strive forever. We can't presume on God's grace indefinitely. Each moment of conviction is a precious gift, but gifts can be refused. God's call is a heartfelt appeal from a loving Father. This isn't to manipulate by fear, but to awaken us to truth. The intensity of God's call measures His love and the reality of approaching danger. His goodness intends to lead us to repentance. This is a final opportunity to run into His open arms. We've often forgotten our core mission. The Spirit's final call is for the bride of Christ to purify herself. Trim our lamps and fill them with the Holy Spirit. We can't afford to be found sleeping or unprepared. This invitation is a summons from the King. To ignore or postpone is a decision. Choose your eternal destiny. The Spirit's whispers may one day fall silent. The closing of a door. Don't harden your hearts, but respond with haste and humility. Say yes to His loving invitation. The altar isn't for curated offerings, but
total honesty. It demands we bring what we hide from others and ourselves. This includes secret sins, hidden addictions, and compromised integrity. God calls these secrets into His light for purification. At the altar, secrets lose their power. The altar calls for the secret thoughts and attitudes of the heart. These are the weights that bind our souls. The altar is strong enough to break them. It's scary to be vulnerable, but the altar is a place of grace. God meets our confession with overwhelming mercy. Offer Him your secrets to receive His perfect peace. The altar doesn't accept partial sacrifices or divided hearts. The call is for total surrender, a difficult truth in a world encouraging us to keep options open. We give God a part of our lives, but hold back other areas. This is unacceptable. The altar demands everything: our heart, soul, and mind. This means letting go of our dreams, ambitions, and future. Our time, talents, and treasures are consecrated for His purposes. The altar demands unconditional surrender. God asks for what's most precious, because He wants to be our supreme treasure. The fire only falls on a completely given sacrifice. God's call is for an undivided offering. Bring your entire life and place it on the altar. Trust that He who asks for everything gives everything in return. On God's altar, nothing is truly lost, only consecrated. Approaching God's altar is a profound spiritual journey, beginning with a decision. First, quiet the world's noise and turn your heart towards Him. Approach with humility, acknowledging our need for a Savior. Come as you are, with flaws and doubts, leaving self-sufficiency behind. The altar is a place of truth. Be real, pour out your heart. Confess sins and idols, bringing them into His light. Approach with faith in His grace and restoration. Believe that Jesus' sacrifice has secured forgiveness and acceptance. Surrender everything without fear, trusting in His faithfulness. Approach the altar expecting transformation. Expect God's fire to refine you. Anticipate the old being replaced by Christ's new life. Approach with resurrection hope, aligned with His divine purpose. To surrender everything is a powerful, life-changing moment. But the real challenge lies not just in placing our lives on the altar, but in keeping them there. It's a daily decision to remain surrendered. The true test is living that dedication in the mundane valleys of everyday life. After surrender, challenges arise. Staying surrendered requires fighting for our minds, making every thought obedient. Immerse yourself in God's Word. Consistent prayer keeps communication open. Fellowship offers accountability and encouragement. These practices keep our sacrifice on the altar. Trust that God's path is best, even when difficult. It's a lifelong process of dying daily, decreasing, so He can increase. The Holy Spirit empowers us to remain surrendered, moment by moment. The ultimate example of faith is illustrated by the posture of an empty, open hand. A closed fist symbolizes control and self-sufficiency. It cannot give or receive. The journey to the altar is the process of opening that fist, until the hand is completely open and empty before God. This act of emptying is a profound act of faith. It declares, God, I have nothing to offer but my emptiness, and I trust you to fill it. Great heroes of faith learned to live with empty hands. Abraham had to release his son, Isaac. Moses had to empty himself before God could use him. Living with empty hands is counterintuitive and terrifying to our human nature. But this is the divine paradox. Only when our hands are empty of our own resources can they be filled with God's inexhaustible supply. The faith of the empty hand is a radical trust that God's fullness is better than our self-sufficiency. God is asking you to open your hand, to release your control, sorrows, ambitions, and fears. He is asking you to trust Him enough to empty yourself. Open your hands, empty them at His altar, and watch with wonder as He fills them. O altar não está frio. Não é um monumento morto a um Deus distante.
Neste exato momento, o altar de Deus está em chamas com um fogo sagrado. Este é o fogo do seu amor apaixonado, uma chama que nunca se apagou. É o fogo da sua presença purificadora, pronto para consumir todas as impurezas que lhe trazemos. É o fogo do Espírito Santo, ansioso para acender nossos corações com uma paixão renovada por Ele. Deus não está distante, Ele está esperando. Seu coração anseia que seus filhos voltem para casa, não por obrigação, mas por um amor profundo e pessoal por você. Ele vê suas lutas, Ele conhece sua dor, e Ele está chamando você para o calor de seu abraço. É um amor que te perseguiu mesmo quando você estava correndo na direção oposta. Ele está chamando agora, porque Ele deseja um relacionamento com você mais do que você pode imaginar. A chama do seu amor no altar queima intensamente, um farol de esperança, sinalizando que ainda há um caminho de volta para Ele. O fogo é para refinar, não para destruir. Ele está esperando para queimar a vergonha e a culpa. Ele está esperando por você. Existe uma ilusão perigosa de que temos um suprimento infinito de amanhãs. Adiaremos nossas decisões mais importantes, especialmente as espirituais, acreditando que sempre haverá um momento mais conveniente. Dizemos: vou me acertar com Deus mais tarde, ou vou me entregar totalmente quando for mais velho, ou vou lidar com este pecado depois desta última vez. Mas a Bíblia fala com uma voz singular e consistente sobre o tempo. O único tempo que nos é garantido é o momento presente. O apelo do Espírito Santo é sempre no imediato. Hoje, a Escritura adverte: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O chamado ao altar não é para amanhã, nem para a próxima semana, nem para o próximo ano. A hora de responder é agora. Este momento é um presente sagrado e precioso. Cada atraso endurece o coração. Toda vez que ouvimos o chamado e nos afastamos, nossos sentidos espirituais ficam um pouco mais entorpecidos. A voz que antes era clara torna-se um sussurro fraco, mais fácil de ignorar. A procrastinação é uma das ferramentas mais eficazes do inimigo, nos embalando em uma falsa sensação de segurança, enquanto os preciosos momentos de oportunidade escapam para sempre. A urgência do chamado de Deus se dá porque Ele conhece a fragilidade da vida humana e a finalidade de nossas escolhas. O próximo momento não é prometido. A oportunidade que você tem agora, ao ler estas palavras, pode ser o convite final e mais gracioso que você jamais receberá. O tempo da indecisão acabou. Chegou a hora da ação. Pense no imenso peso deste momento. Todo o céu está prendendo a respiração, esperando sua resposta. O Pai está esperando. O Filho, que pagou o preço final por você, está esperando. O Espírito Santo, que tem cortejado gentilmente seu coração, está esperando. Anjos estão prontos para se alegrar por um pecador que se arrepende. A escolha diante de você acarreta consequências eternas. Subir ao altar agora é escolher a vida, escolher a liberdade, escolher uma eternidade garantida no amor de Deus. Hesitar é arriscar tudo. Não jogue com sua alma. Não adie a decisão mais importante que você jamais tomará. A hora de deixar tudo aos pés dele é agora. O altar está chamando. O fogo está queimando. O Pai está esperando. A escolha é sua. Você atenderá ao chamado? Você subirá os degraus do altar em seu coração e deporá seus fardos, seus pecados, suas ambições e sua própria vida. Você renderá seu coração dividido por um coração inteiro, sua quebra por sua cura, seu futuro por seu propósito. Não há mais tempo para desculpas ou atrasos. O portão da misericórdia está aberto diante de você. Atravesse-o. Entregue tudo. A hora é agora. Que este seja o momento que define sua eternidade. Venha ao altar. Venha para casa. Agora. We journey together recognizing the urgency of God's call.
Now, we face a decision that demands a definitive response. The only time you have is today. Later is a mirage, promising relief that never comes. The Spirit's call is always present, an invitation to leave indecision and step into a life fully surrendered to Christ. This isn't about rules, but a daily walk with God, experiencing heaven in your heart now. Accept this call to guard your mind with peace, find strength and joy, and live with divine purpose. This abundant life, guided by wisdom and empowered by the Spirit, begins when you say yes. Don't believe the lie that you're not ready. Come to the altar, broken, tired, and unable to save yourself. It's where God exchanges ashes for beauty, mourning for joy, despair for praise. Your part is to come, surrender, and offer your broken pieces. His part is to forgive, purify, heal, and make you whole. The invitation is open now. Let this be the moment your eternity changes. No more hesitation. Approach with humility and faith, releasing your secrets, pain, idols, and plans. Empty your hands and receive His grace. Choose life. Choose freedom. Choose heaven in your heart now. The time is now.